A paz do Senhor. Hoje vamos estar trazendo a biografia de um homem chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, um pastor congregacional norte-americano que viveu no século XVIII, foi uma das personalidades religiosas mais destacadas da história da Igreja nos últimos 3 séculos. Os estudiosos da sua vida e obra o têm considerado o maior filósofo e teólogo já produzido pelos Estados Unidos e especialmente o mais importante e influente dos calvinistas americanos. Benjamin Hardfield cita o testemunho do filósofo francês Georges Lyon, segundo o qual, tivesse Edwards permanecido apenas no campo da filosofia e da metafísica, sem enveredar pela teologia, ele talvez viesse a ocupar um lugar ao lado de Leibniz e Kant, entre os fundadores de sistemas imortais. O fato é que, tendo sido inicialmente, durante a sua juventude, atraído pela filosofia, notadamente sob a influência de grandes empiricistas e cientistas ingleses como John Locke, de 1632 a 1704, e Isaac Newton, de 1642 a 1717. Eventualmente, as preocupações de ordem religiosa tornaram-se poderosas dominantes em sua vida e pensamento. Tais preocupações finalmente o levaram ao ministério pastoral e à teologia. Além da sua notável produção filosófica e teológica, Edwards destacava-se por outros fatores. Ele foi também um extraordinário pregador, cujos sermões, proferidos com a mais sincera convicção, causavam um pleno impacto. Em virtude disso, ele veio a ser um dos protagonistas do célebre avivamento religioso americano, que ficou conhecido como o Grande Despertamento, de 1735 a 1744. Mas ainda com a sua pena habilidosa, Edwards tornou-se o principal estudioso e intérprete do avivamento, registrando descrições e análises sobre os seus fenômenos espirituais e psicológicos, que até hoje não foram superadas. Finalmente, Edwards impressiona por sua grande síntese entre fé e razão, tanto em sua vida pessoal quanto em sua produção literária. Dotado de uma mente inquiridora e disciplinada, e acostumado a refletir sobre um tema até as suas últimas implicações, ele também foi um homem de espiritualidade profunda e transbordante, que teve como a maior das suas preocupações a celebração da graça e da glória de Deus. No Brasil, a vida e contribuição de Edwards ainda são essencialmente desconhecidas nos meios evangélicos, até mesmo no círculo acadêmico. A única coisa que muitos associam com ele é o célebre sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, que, embora aborde um tema importante da sua teologia, está longe de ser representativo da sua obra como um todo, e certamente não expressa algumas das principais ênfases da sua reflexão. O objetivo do presente artigo é oferecer uma introdução ao estudo de Jonathan Edwards, o homem, o líder, o pensador cristão. Iniciaremos com uma síntese da sua vida e carreira ministerial, continuando com a apresentação e classificação dos seus escritos em uma análise de alguns pontos salientes de sua reflexão teológica, entre os quais as suas ideias acerca do avivamento. Dados biográficos. Jonathan Edwards nasceu em West Wilson, Connecticut, em 5 de outubro de 1703, sendo seu pai um piedoso ministro congregacional. Precoce religioso desde sua meninice, aos 12 anos ele escreveu a uma de suas irmãs as seguintes palavras: Pela maravilhosa bondade e misericórdia de Deus, houve neste lugar uma extraordinária atuação e derramamento do Espírito de Deus. Tenho razões para pensar que agora diminuiu em certa medida, mas espero que não muito. Cerca de 13 pessoas uniram-se à igreja em um estado de plena comunhão. Depois de dar os nomes dos convertidos, ele acrescentou: Acho que muitas vezes mais de 30 pessoas se reúnem às segundas-feiras para falar com o Pai acerca da condição da sua alma. O lar de Edward estimulou de maneira poderosa sua vida espiritual e intelectual. Ele começou a estudar latim aos 6 anos
e aos 13 também já havia adquirido um respeitável conhecimento de grego e hebraico. Após 4 anos de estudo no Colégio Riley, em New Haven, Edward obteve o seu grau de bacharel em 1720. Logo em seguida, encentou seus estudos teológicos na mesma instituição, obtendo o grau de mestre em 1722. Após pastorear uma igreja presbiteriana em Nova York por 8 meses, 1722 a 1723, e atuar como professor assistente em Riley por 2 anos, em 1726, aos 23 anos de idade, Edward passou a trabalhar como pastor assistente do seu avô, Salomão Stoddard, de 1643 a 1729, o famoso ministro da igreja de Northampton, Massachusetts. Esta igreja era provavelmente a maior e mais influente da província, à exceção de Boston. Houve uma época em que chegou a ter 620 membros, incluindo quase toda a população adulta da cidade. Em julho de 1727, Edward casou com Sarah Pierrepont, então com 17 anos filha de James Pierrepont, o conhecido pastor da igreja de New Haven, e bisneta do prefeito de Nova York. Os historiadores destacam a grande harmonia, amor e companheirismo que caracterizou a vida do casal. Eles gostavam de andar a cavalo ao cair da tarde para poderem conversar e antes de se recolherem sempre tinham juntos os seus momentos devocionais. Jonathan e Sarah tiveram 11 filhos, todos os quais chegaram à idade adulta, fato raro naqueles dias. Em 1900, um repórter identificou 1.400 descendentes do casal Edward. Entre eles houve 15 dirigentes de escolas superiores, 65 professores, 100 advogados, 66 médicos, 80 ocupantes de cargos públicos, inclusive 3 senadores e 3 governadores de estado, além de banqueiros, empresários e missionários. Em 1729, com a morte de seu avô, Jonathan tornou-se o pastor titular da igreja de Northampton, na qual, através de sua poderosa pregação, ocorreu um grande avivamento 5 anos mais tarde, 1734 e 1735. O grande departamento, que tivera os seus primórdios alguns anos antes entre presbiterianos e reformados holandeses na Pensilvânia e Nova Jersey, cresceu com as pregações de Edward e atingiu o seu apogeu no ano de 1740, com o trabalho itinerante do grande avivalista inglês George Wilderfield, 1714 a 1770. Em 1750, após 23 anos de pastorado, Jonathan Edward foi despedido pela sua igreja. A razão principal foi a sua insistência de que somente pessoas convertidas participassem da ceia do Senhor, em contraste com a prática anterior do seu avô. No seu sermão de despedida, depois de advertir a igreja sobre as contendas que nela havia e os perigos que isso representava, ele concluiu com a seguinte palavra: "Portanto, quero exortá-los sinceramente para o seu próprio bem futuro, que tomem cuidado daqui em diante com o espírito contencioso. Se querem ver dias felizes, busquem a paz e empenham-se por alcançá-la." 1 Pedro, capítulo 3, versos 10 e 11. Que a recente contenda sobre os termos da comunhão cristã tem sido a maior, seja também a última. Agora que lhes prego o meu sermão de despedida, eu gostaria de dizer-lhes como o apóstolo Paulo disse aos Coríntios em 2 Coríntios capítulo 13, versos 11: "Quanto ao mais, irmãos meus, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sedes do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco." No ano seguinte, Edward foi para Stockbridge, uma região remota da colônia de Massachusetts, onde trabalhou como pastor dos colonos e missionário entre os índios. Em 1757, a sua excelência como educador e sua fama como teólogo e filósofo fizeram com que ele fosse convidado para ser o presidente do Colégio de Nova Jersey, a futura Universidade de Princeton. Em 22 de março de 1758, um mês após a sua posse, Edward morreu devido a complicações resultantes de uma vacina contra a varíola.
Produção literária. A produção literária de Jonathan Edwards foi gigantesca. Antes de completar 20 anos, quando ainda estudava teologia em Halle, ele começou a escrever o Tratado Filosófico sobre o Ser. Pouco depois, 1722 e 23, ele redigiu as suas célebres resoluções e começou a escrever o seu diário e as miscelâneas. As resoluções são 70 regras de disciplina pessoal que Edward comprometeu-se a ler uma vez por semana durante o resto de sua vida. Em seu diário, ele faz um profundo autoexame e preocupa-se em avaliar até que ponto estava cumprindo com as resoluções. Já as miscelâneas são cadernos teológicos ou uma espécie de diário intelectual que Edward escreveu ao longo de 35 anos e mostram o desenvolvimento do seu pensamento. Edward também escreveu sobre suas experiências de vida em sua narrativa pessoal, em 1739, que oferece uma visão fascinante da sua infância, do relacionamento com seu pai e de suas lutas com o seu próprio pecado e com as doutrinas calvinistas da soberania de Deus e da predestinação. Algumas das obras mais penetrantes de Edward tratam do fenômeno da psicologia religiosa. A partir das suas próprias experiências com o reavivamento de Northampton e, posteriormente, com um grande despertamento como um todo, seu primeiro escrito a tratar da natureza da experiência religiosa nesse contexto foi uma carta escrita em 1736, publicada no ano seguinte sob o título Fiel Narrativa da Surpreendente Obra de Deus, também conhecida como Narrativa de Conversões Surpreendentes. Essa carta analisa eventos ocorridos durante o reavivamento local em Northampton, 1734 e 35. Alguns anos mais tarde, Edward publicou Marcas Distintivas de uma Obra do Espírito de Deus, 1741, e alguns pensamentos acerca do presente reavivamento da religião na Nova Inglaterra, em 1742. Tratando do movimento mais amplo, em 1746, ele publicou seu estudo mais amadurecido sobre a experiência do avivamento, o Tratado sobre as Afeições Religiosas, baseado em uma série de sermões sobre 1 Pedro, capítulo 1, verso 8. A quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Nesta obra, ele argumenta que o verdadeiro cristianismo não é evidenciado pela quantidade ou intensidade das emoções religiosas, mas está presente sempre que um coração é transformado para amar a Deus e buscar o seu prazer. Edward também produziu muitas obras teológicas altamente significativas. À semelhança das suas obras sobre a experiência religiosa, os seus escritos teológicos têm uma dimensão prática, estando diretamente ligados ao acontecimento e preocupações no seu tempo. Por exemplo, a controvérsia em que se envolveu com a sua congregação sobre quem tinha o direito de participar da Santa Ceia levou-o a escrever Qualificações para a Comunhão, em 1749, onde argumenta que somente pessoas convertidas devem receber o sacramento. Rejeitado por sua igreja, Edward passou os últimos 8 anos da sua vida em remota Stockbridge, período esse que foi o mais fértil de sua reflexão e produção teológica. Foi nessa época que ele escreveu seu monumental tratado, A Liberdade da Vontade, 1754, onde argumenta que o ser humano é certamente livre, uma ideia crescentemente popular na Idade da Razão, mas Deus permanece soberano e é o único responsável pela salvação humana. Outras obras escritas nesse período foram O Fim para o qual Deus criou o mundo e A Natureza da Verdadeira Virtude, publicadas postumamente em 1765, O Pecado Original, em 1758 e A História da Obra da Redenção. Edward não chegou a concluir sua História da Obra da Redenção, um colossal tratado teológico na forma de uma história, em que ele planejava traçar a atuação de Deus desde a criação até os seus próprios dias. A fim de preparar-se para esta tarefa, Edwards leu todas as obras históricas a que teve acesso. O material básico do tratado
uma série de preleções feitas em 1739 foi publicado na Escócia em 1774 e nos Estados Unidos em 1786. Outro volumoso conjunto de escritos deixados por Edward são seus sermões, um dos quais, Deus é glorificado na dependência do homem, que está com base em 1 Coríntios capítulo 1, versos 29 a 31. Pregado a um grupo de pastores de Boston em 1731, foi o primeiro dos seus escritos a ser publicado. Outro importante sermão é Uma Luz Divina e Sobrenatural, baseado em Mateus 16, verso 17, proferido em 1733. Ocupa um lugar de destaque os seus 15 sermões sobre a caridade e seus frutos, 1 Coríntios 13, pregado à igreja de Northampton em 1738, mas publicados somente em 1851. A correspondência pessoal de Edward também constituiu-se em um volumoso e valioso conjunto de escritos, pois nela ele aborda os mesmos temas palpitantes dos seus tratados e sermões. O seu relato do avivamento de Northampton em 1740 a 42 faz parte de uma carta que escreveu a um destacado ministro de Boston. Edward também escreveu uma biografia do famoso missionário aos indígenas norte-americano David Brainerd, de 1718 a 1747, e publicou seu diário, um clássico devocional. Brainerd estava para casar-se com Jerusha, uma filha de Edward, e morreu na casa deste aos 29 anos de idade, vitimado pela tuberculose. Contexto religioso e intelectual. Quando Jonathan Edward iniciou seu ministério, a região em que vivia a Nova Inglaterra já vinha sendo colonizada pelos ingleses e seus descendentes há um século. Os colonizadores foram os célebres puritanos, calvinistas que lutaram por uma igreja mais pura no seu país de origem e que eventualmente vieram para o Novo Mundo a fim de viverem sem impedimentos de acordo com as suas convicções religiosas. Ao chegarem em Massachusetts em 1620 e depois a Salem e Boston em 1629 e 30, eles procuraram edificar uma comunidade verdadeiramente cristã e uma igreja composta de pessoas convertidas e comprometidas com Deus. Apesar de alguns problemas e de certa intolerância para com outros grupos que pensavam de maneira diferente, eles conseguiram realizar esses ideais por algum tempo. Eventualmente, depois de um período inicial de sofrimento e provações amargas, os colonos prosperaram materialmente na nova terra cheia de tantas oportunidades. No final do século XVII, a vida da Nova Inglaterra era em grande parte pacífica e confortável. A maioria das pessoas pertencia à classe média e quase não havia pobreza. O nível educacional também era relativamente alto. Todo esse progresso havia sido alcançado por causa dos valores religiosos e éticos dos puritanos, como seu amor ao trabalho, sua disciplina de vida, sua rejeição de vício e a preocupação em serem bons mordomos das bênçãos de Deus. Porém, juntamente com a prosperidade material, ocorreu um declínio no fervor religioso entre as novas gerações. O cristianismo de muitos tornou-se meramente nominal. O mundanismo e a apatia espiritual afetaram seriamente as igrejas. Ao mesmo tempo, as novas ideologias vindas da Europa estavam exercendo uma influência crescente sobre a sociedade. A Idade da Razão caracterizou-se pela crença na capacidade do ser humano para o bem, especialmente ao agir segundo os diamantes da razão. O racionalismo iluminista e sua versão religiosa, o deísmo, ameaçavam diretamente não somente as convicções evangélicas e reformadas dos puritanos, mas também os próprios fundamentos do cristianismo histórico. Muitos pensadores europeus e americanos rejeitavam a ideia de uma humanidade pecadora que estava sob o julgamento de um Deus justo. Como um homem culto e inquiridor, alguém que levava a sério as realidades e desafios de seu tempo, Edward propôs-se em reflexão e em sua prática a defrontar-se com este duplo ataque experimentado pela fé reformada. Ele enviou esforços não somente no sentido de que a vida e a espiritualidade da Igreja
resgatassem o que havia de positivo na experiência e contribuição dos puritanos, mas, ao mesmo tempo, procurou fazê-lo de maneira intelectualmente defensável, buscando demonstrar que não havia qualquer conflito intransponível entre fé e razão. Sendo assim, um líder solidariamente firmado na tradição puritana, com sua ênfase na experiência espiritual e não somente no conhecimento intelectual das verdades da fé, Edward recebeu com alegria a eclosão do avivamento em sua própria igreja e posteriormente em escala mais ampla, não só na Nova Inglaterra, mas em outras partes das colônias americanas. Os pregadores do Grande Despertamento não puseram de lado a ênfase puritana nas doutrinas, mas apelaram fortemente às emoções. Alguns deram ênfase excessiva às manifestações físicas associadas com o sentimento religioso. As pessoas tocadas por um sermão poderiam desmaiar, gritar, contorcer-se, cantar e ter outros tipos de reações físicas. Obviamente, nem todos os líderes religiosos ficam empolgados com tais ocorrências. Muitos clérigos influenciados pelo racionalismo, dos quais os mais famosos era Charles Chauncy, de Boston, ressentiam-se com o entusiasmo religioso gerado pelo avivamento. Eles o consideravam uma ameaça à autoridade estabelecida da Igreja. Entendiam que o subjetivismo religioso apelava aos instintos inferiores e que uma pessoa racional não necessitaria que as suas crenças fossem substanciadas por um coração aquecido e muito menos por desmaios, gemidos ou pulos de alegria. Assim sendo, surgiram dois partidos: os pastores contrários ao avivamento, chamado Old Light, que temiam uma ruptura da ordem e da autoridade religiosa, e os New Light, favoráveis ao avivamento, muitos dos quais também preocupavam-se com as distorções ocorridas. Interpretando o avivamento. Jonathan Edward defrontou-se com a difícil tarefa de defender o avivamento dos ataques dos críticos e, ao mesmo tempo, apontar os desvios e falsas concepções acerca da vida espiritual que o movimento podia gerar. Suas excepcionais qualificações intelectuais e espirituais contribuíram para fazer dele um notável intérprete do Grande Departamento. Nas suas primeiras análises do tema, fiel narrativa da surpreendente obra de Deus, realizada em 1736, e Marcas distintivas de uma obra do Espírito de Deus, realizado em 1741, e alguns pensamentos acerca do presente reavivamento da religião na Nova Inglaterra, realizado em 1742. Ele não só descreve com detalhes os acontecimentos verificados na sua igreja e na região, mas preocupa-se em responder às acusações de que o reavivamento limitava-se a emoções, superficialidades e desordem. Ele admitiu que o emocionalismo podia prejudicar o cristianismo autêntico, mas também defendeu o avivamento apontando para o culto mais intenso e para as vidas permanentemente transformadas. Curiosamente, ao escrever a última obra mencionada acima, Edward baseou-se em parte nas experiências de sua esposa. Em janeiro de 1742, quando ele estava ausente fazendo conferência, Sarah teve uma intensa crise espiritual marcada por desmaios, visões e êxtase. Quando Edward regressou, toda a cidade estava comentando o assunto. Ele sentou-se com Sarah, pediu-lhe que lhe contasse tudo o que ocorrera e escreveu toda a sua história. Sarah lhe disse que havia recebido uma certeza do favor de Deus como nunca havia experimentado até então, bem como o mais profundo sentimento de alegria espiritual. Edward convenceu-se de que a experiência da sua esposa foi uma crise espiritual a ser atribuída à atuação de Deus, e afirmou que, a partir de então, ela passou a realizar os seus deveres domésticos como um serviço de amor, marcado por constante satisfação, paz e alegria. Todavia, suas ideias mais refletidas e profundas encontram-se no seu grande clássico, o Tratado sobre as Afeições Religiosas, de 1746, escrita em uma época em que o Grande Departamento já havia perdido o seu ímpeto inicial. Edward argumentava que a verdadeira religiosidade reside no coração, a sede dos afetos, emoções e inclinações. Ao mesmo tempo,
Ele descreve com detalhes os tipos de emoções religiosas que são, em grande parte, irrelevantes para qualquer aferição de uma verdadeira espiritualidade. A obra termina com uma apresentação das 12 marcas, que indicam a presença da religião verdadeira. Ele acentua, em síntese, que não é a quantidade de emoções que indica a presença da verdadeira espiritualidade, mas a origem de tais emoções em Deus e a sua manifestação através das obras consoantes com a lei de Deus. Portanto, Edward destacou a centralidade das afeições na genuína experiência religiosa. Conforme ele mesmo afirma, as escrituras sagradas em toda parte colocam a religião muito firmemente nas afeições, tais como temor, esperança, amor, ódio, desejo, alegria, tristeza, gratidão, compaixão e zelo. Como pondera George Marsden, Edward defendeu a religião do coração em contraste com os críticos do reavivamento que ficavam somente com uma religião da cabeça, um cristianismo que limitava-se a crer nas doutrinas certas e observar uma moralidade apropriada. Por outro lado, em seu tratado, Edward delineou cuidadosamente alguns testes bíblicos para avaliar a genuína experiência religiosa, incluindo entre eles a ênfase na obra graciosa de Deus, doutrinas consistentes com a revelação bíblica e uma vida caracterizada pelos frutos do Espírito. Essa ênfase numa espiritualidade calorosa e experimental é que torna Edward tão atraente para o grande pastor e escritor reformado do século XX, que foi D. Martyn Lloyd-Jones. Ele considera que, em Edward, chegamos ao zênite ou ao ápice do puritanismo, pois nele temos o que vemos em todos os outros puritanos, mas, em acréscimo, este espírito, esta vida, esta vitalidade adicional. Além das experiências da sua esposa, Edward também relata experiências pessoais de intensa emoção religiosa. Ele fala, por exemplo, do que lhe aconteceu em 1737, quando orava nos bosques em meio a uma cavalgada, e teve uma visão da glória de Cristo que o manteve a maior parte do tempo num mar de lágrimas chorando em voz alta. Edward admite, portanto, a possibilidade de manifestações emocionais e mesmo físicas como consequência de uma experiência religiosa genuína, de um verdadeiro encontro com Deus. Ele pode apontar para inúmeros exemplos bíblicos em que manifestações gloriosas do ser divino causaram um poderoso impacto sobre diferentes personagens. O que ele não concebe é que tais manifestações sejam evidências decisivas a favor ou contra a autenticidade de uma experiência religiosa. Elas não constituem uma norma geral. A maneira como alguém experimenta a realidade de Deus não é necessariamente igual à de outro. O que realmente revela se a experiência é verdadeira ou espúria são os efeitos, os frutos revelados na vida e na conduta a médio e longo prazo. A centralidade de Deus. A espiritualidade e a prática pastoral de Edward têm o seu fulcro em suas concepções a respeito de Deus. A sua teologia, suas noções acerca do avivamento, sua cosmovisão e a sua ética individual e social têm aqui o seu ponto de partida. Para Edward, como bem aponta Lloyd-Jones, a religião é acima de tudo um encontro vivo e existencial com Deus. Edward dá forte ênfase à soberania, ao amor e à glória de Deus. O próprio propósito de Deus ao criar o universo foi expressar o seu amor, comunicar-se com as suas criaturas, revelar a sua glória e o seu esplendor. Para Edward, como destaca Marsden, a essência da verdadeira experiência religiosa consiste em ser prostrado pela visão da beleza de Deus, ser atraído pela glória das suas perfeições e sentir o seu amor irresistível. Assim atua a graça soberana de Deus. O coração humano é transformado pelo seu poder irresistível, mas este poder não é exercido como uma força externa imposta à vontade. Antes, quando os olhos são abertos e a pessoa é cativada pela beleza, glória e amor de Deus, quando a pessoa vê esse amor manifesto supremamente na beleza do amor sacrificial de Cristo, ela é alegremente compelida a abandonar o amor próprio como princípio central da vida, voltando-se para o amor de Deus.
Edward descreve o lado humano dessa experiência regeneradora como o recebimento de um sexto sentido, um senso de beleza, glória e amor do soberano. Assim sendo, o conhecimento de Deus na verdadeira experiência cristã será um conhecimento sensível. Ele é diferente do mero conhecimento especulativo, dos mesmos modos como o sabor do mel é diferente da simples compreensão de que o mel é doce. Portanto, a verdadeira experiência cristã não fundamenta-se apenas no conhecimento e na afirmação das doutrinas cristãs verdadeiras, por mais importantes que sejam. Antes, é um conhecimento afetivo ou um senso das verdades que a doutrina descreve. É o que Edward afirma em seu célebre sermão, uma luz divina e sobrenatural. Aquele que é espiritualmente iluminado não crê de maneira meramente racional que Deus é glorioso, mas tem um senso de natureza gloriosa de Deus em seu coração. Não há somente uma percepção racional de que Deus é santo e de que a santidade é uma coisa boa, mas há uma percepção do caráter atraente da santidade de Deus. Não há apenas a conclusão especulativa de que Deus é gracioso, porém o senso de quão amável Deus é, ou o senso da beleza deste atributo divino. Além de afirmar a centralidade de Deus na vida espiritual e na experiência religiosa do crente, Edward também o faz com relação ao mundo material. As novas concepções científicas e filosóficas da idade de razão devam ênfase a um universo cada vez menos dependente de Deus. Este parecia desnecessário em um cosmo que funcionava independentemente seguindo as suas próprias leis. O ser supremo dos deístas estava muito distante da sua criação. Edward reagiu contra essas ideias, afirmando que Deus deve ocupar um lugar central em toda a visão da realidade. A essência de Deus é o amor, o que para Edward significa que Deus está constantemente comunicando seu caráter, beleza, amor e glória às suas criaturas. Deus não somente é o Criador, mas a cada momento sustenta a sua criação e fala por meio dela. Deus é distinto da criação. Todavia, a criação tem uma qualidade pessoal, sendo parte da linguagem pela qual Deus expressa a sua boa vontade e glória às suas criaturas. Da teologia à ética. Sem abandonar a antropologia reformada tradicional, Edward lhe dá novas ênfase e a expõe de maneira peculiar em sua reação aos postulados do arminianismo e do racionalismo. Como John Lake aponta, Edward dá muito maior atenção à vontade humana do que o fez Calvino. Em A Liberdade da Vontade, Edward argumenta que a vontade não é uma faculdade independente, mas uma expressão da motivação humana mais fundamental. Querer algo é agir de acordo com os motivos mais fortes que existem no íntimo do indivíduo. O ser humano é moralmente livre para fazer o que lhe agrada, porém o que lhe agrada é determinado por motivos dos quais ele não é senhor. Mark Noll observa que o que Edward faz aqui é argumentar de maneira agostiniana e calvinista que as ações humanas são sempre consistentes com o caráter humano. Particularmente importantes para Edward são as implicações soteriológicas dessa concepção da natureza humana. Aquele que é pecador por natureza jamais escolheria glorificar a Deus, a menos que o próprio Deus transformasse o caráter dessa pessoa, implantando um novo senso no coração, para amar e servir a Deus. A regeneração, um ato de Deus, é o fundamento do arrependimento e da conversão, que são as ações humanas. Na obra Poder Original, Edward argumenta que toda a humanidade estava presente em Adão quando este pecou e por isso todos partilham da tendência para o pecado e da culpa que Adão trouxe sobre si mesmo. Assim, os indivíduos são responsáveis pelas suas próprias pecaminosidades e, ao mesmo tempo, estão presos aos ditames de uma natureza caída, até que sejam convertidos pela graça soberana de Deus. Noll observa que grande parte dos temas centrais da teologia de Edward estão presentes na reflexão ética que dominou o último período de sua vida. Ele estava especialmente preocupado em contestar a nova filosofia moral, o iluminismo,
segundo o qual o ser humano possui certa faculdade natural que, adequadamente cultivada, aponta o caminho para uma vida virtuosa. Em reação a isso, Edward afirma enfaticamente que a verdadeira virtude não pode ser entendida à parte de Deus e de suas revelações. Em sua obra A Natureza da Verdadeira Virtude, Edward argumenta que a genuína moralidade somente pode resultar da graça regeneradora de Deus. A abordagem de Edward nesta obra tríplice. Primeiramente, ele reconheceu algum valor na obra dos novos moralistas. Por causa da graça comum, as pessoas possuem uma capacidade natural de agir eticamente em um determinado sentido. Em segundo lugar, no entanto, Edward insistiu que os benefícios sociais da virtude natural ficam aquém da verdadeira virtude. Para ele, o fundamento inabalável continua sendo a graça regeneradora pela qual Deus vivifica o pecador. Estritamente falando, não há nenhuma coisa verdadeiramente boa que não seja sempre em toda parte dependente de Deus. Finalmente, Edward também procurou demonstrar que a imagem da virtude apresentada pelos novos filósofos morais era simplesmente um misto de prudência, interesse pessoal e amor próprio. Com tudo isso, ele quis preservar a particularidade da graça e reafirmar a bondade de Deus como a única fonte legítima da verdadeira virtude. Essas considerações suscitam novamente a questão do avivamento. Porque para Edward existe sempre uma profunda conexão entre ética e espiritualidade. Não se pode separar a autêntica experiência de Deus dos frutos individuais e comunitários que necessariamente produz. É essa precisamente a ênfase do Tratado sobre as Afeições Religiosas, no qual Edward analisa o avivamento a partir das experiências pessoais do crente. Ao enumerar os sinais fidedignos e não fidedignos da verdadeira espiritualidade, ele fornece princípios valiosos pelos quais é possível avaliar se uma obra espiritual ou um movimento religioso procede efetivamente do Espírito de Deus. Luiz Matos sintetiza tais princípios da seguinte maneira: quaisquer manifestações externas resultantes de experiências extraordinárias não constituem um sinal confiável de espiritualidade e não evidenciam uma obra genuína do Espírito. Uma obra autêntica do Espírito de Deus produz uma transformação radical da natureza da alma individual, que irá manifestar-se em uma conduta e em práticas inteiramente novas, revelando progressivamente a própria imagem de Cristo implantada no crente. Em outras palavras, a experiência religiosa verdadeira produz uma mudança ética individual que eventualmente irá externar-se na coletividade. Se tal mudança não puder ser percebida, seja no indivíduo, seja na comunidade, o reavivamento deve ser contestado como uma obra genuína de Deus. Esse aspecto social do reavivamento é elaborado por Edward no teu tratado inconcluso, História da Obra da Redenção, no qual, sob a ótica de sua posição pós-milenista, ele argumenta que uma coletividade que experimenta o avivamento irá apresentar os sinais da manifestação do reino de Deus. Esta sociedade será dramaticamente transformada, não por qualquer esforço humano, político ou revolucionário, mas pela ética do reino a permear todos os relacionamentos. Finalmente, é nas magníficas obras gêmeas, O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo e A Natureza da Verdadeira Virtude, bem como na rica série de sermões intitulada A Caridade e Seus Frutos, que Edward expressa alguns dos seus mais sublimes pensamentos acerca da experiência religiosa, focalizando-a como é sempre a sua preocupação firmemente em Deus. Embora assistam fins subordinados pelos quais Deus decidiu criar o mundo, dentre as quais a felicidade do ser humano, somente pode haver um fim último e supremo, a saber, a manifestação da glória do próprio Deus, a felicidade é parte do propósito final de Deus para o ser humano, mas não a felicidade que provém de um estilo de vida egocêntrico, e sim aquela que resulta de se viver para a glória de Deus. Isso se evidencia acima de tudo através do amor, primeiramente para com Deus e então para com as outras pessoas. Um avivamento genuíno
é aquele em que Deus, sua glória e vontade, constituem a motivação primordial. Todos os outros interesses estando subordinados a esse. Como aponta Luiz Matos, a expectativa de manifestações extraordinárias ou dons extraordinários não percebe de maneira adequada o alvo final de Deus ao conceder tais despertamentos. A manifestação suprema a ser desejada é o fruto mais rico do Espírito de Deus, o amor, que irá traduzir-se em relacionamentos humanos transformados e enriquecidos. Conclusão. Jonathan Edwards foi inteiramente contrário à separação entre coração e cabeça, que tantas vezes tem afetado o Evangelho. Uma das peculiaridades da sua obra teológica é justamente o fato de unir o mais rico sentimento religioso aos mais elevados poderes intelectuais. Por outro lado, à semelhança de muitos filósofos seculares do iluminismo, ele acreditava que o ser humano é capaz de raciocinar adequadamente e resolver problemas de maneira lógica. Por outro lado, Edward fez uma síntese entre a fé e razão, que o põe em continuidade com grande parte da história do pensamento cristão. Embora tenha sido um pensador independente e original, ele estava conciso da obra de precursores seus, como os reformadores e os puritanos, e certamente foi influenciado por eles. Ainda que não tenha sido um seguidor servil de Calvino, Edward foi um defensor convicto do calvinismo. A sua originalidade está, no entanto, no conteúdo dos seus pensamentos quanto à sua maneira de pensar, produzindo uma grande quantidade de argumentos novos e profundos em apoio das antigas doutrinas da graça. Harfield opina que a defesa do calvinismo feita por Edward deteve-se por mais de um século à conquista da Nova Inglaterra pelo arminianismo. Como bem aponta Lloyd Jones, Edward evidencia-se pelo equilíbrio e suas posições teológicas e práticas. Ao mesmo tempo que combate o arminianismo, ele também se opõe ao hipercalvinismo. Ele afirma, com igual ênfase, a importância da vida piedosa, de devoção e cultivo da interioridade, mas também a necessidade de que esta vida produza frutos visíveis nos relacionamentos e nas comunidades. No entanto, as suas escolhas e prioridades são bem definidas. Apesar da grande atração que sente pela razão e pelo intelecto, nele o aspecto espiritual sempre domina o intelectual, e as escrituras sempre se sobrepõem às especulações filosóficas. Edward não esconde a sua apreciação por uma espiritualidade fervorosa e intensa. Ele é de fato o teólogo do avivamento, da experiência, do coração. Mas isso não significa que a experiência seja o critério da verdade. Significa apenas que o cristianismo tem de ser experimental e prático, não apenas racional e cognitivo. A norma suprema de fé e o critério pelo qual se deve equilatar toda e qualquer experiência religiosa é sempre as Escrituras. Curiosamente, Edward entende que não somente os adeptos do avivamento podem apelar erroneamente para suas experiências pessoais subjetivas, como também os opositores do avivamento. Aqueles que não vivenciaram certas realidades espirituais, aqueles que não experimentaram determinadas afeições religiosas em suas vidas, também não podem apelar para essa falta de uma experiência mais profunda de Deus para condenar os que as tiveram. Por todas essas razões, Edward é muito útil para as discussões atuais acerca da verdadeira espiritualidade. Seus critérios básicos para definir a questão é o mesmo que deve ser observado pela Igreja contemporânea. Verificar até que ponto Deus ocupa o lugar central da vida, do culto, das práticas e dos testemunhos, além de advertir contra o mero emocionalismo, que incita as emoções, mas não produz transformação duradoura. Edward também combate o erro de se dar ênfase não a Deus, mas às respostas humanas a Deus. Algo tão comum nos nossos dias, com toda a celebração do eu, a empolgação religiosa e os testemunhos autogratulatórios. Em última análise, o que determina se a conversão e a vida espiritual são genuínas ou não são os seus frutos visíveis: convicção de pecado, seriedade nas coisas espirituais, preocupação com a glória de Deus, apego às Escrituras, mudança no comportamento ético,
relações pessoais transformadas e influências regeneradoras na comunidade. Tudo isso foi posto por Jonathan Edwards. Pare e tenha este homem como um exemplo da espiritualidade e intelectualidade e permita que Deus seja o centro de sua vida em todas essas áreas. Que Deus os abençoe.